Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu vou resolver nessa videoaula a questão 151 da prova amarela de matemática do Enem 2018, que diz o seguinte: de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, o grande Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F é igual a km sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC, expressas no gráfico, satisfazem qual dessas relações? Quais são as habilidades necessárias para a resolução da questão? Comparar grandezas. E a segunda habilidade exigida é interpretar gráfico cartesiano. Como os satélites A e B têm o mesmo raio, porque raio está representado aqui no eixo vertical, o que vai fazer a diferença aqui é a massa de um e a massa do outro. Quem tem maior massa? O B, que está mais à frente, mais à direita da reta que representa a massa. Então, no caso aqui, o satélite A, ele vai sofrer uma força menor da gravidade, porque ele tem massa menor. Então, eu posso dizer que o FA, a força sofrida pelo satélite A, é menor do que a força sofrida pelo satélite B. Já em comparação do satélite A com o satélite C, eles têm a mesma massa. Olha, está no mesmo rumo no eixo que representa massa, o horizontal aqui. Com relação ao eixo horizontal que representa a massa, estão na mesma direção. Então, eles têm a mesma massa. O que faz a diferença aqui é o raio. E como diz aqui, que é inversamente proporcional ao quadrado do raio, então, quem vai sofrer mais força? O A ou o C? Se o C está mais distante, se o raio dele é maior e é inversamente proporcional ao quadrado do raio, então quem vai sofrer mais força que é o A e quem vai sofrer menos força é o C. Então, o FC, a força C do satélite C, é menor do que a força exercida no satélite A pela gravidade. Agora, caso você queira confirmar isso aqui, você pode também atribuir valores. Por exemplo, vamos supor que isso aqui vale 2, esse aqui é um pouco maior, vale 3. Aqui, qualquer coisa maior que 2 está valendo. Vamos pegar 8 aqui. E aqui também qualquer coisa maior que 3. Vamos pegar aqui 6. Então, aplicando a fórmula aqui, nós vamos ter, no caso do satélite A, FA vai ser o quê? Vai ser a massa aqui, que no caso é 2, sobre o raio ao quadrado, que no caso vai dar 9, uma vez que o raio aqui é 3 ao quadrado, 9. A força do satélite B vai ser o quê? O satélite B tem massa 8, então vai ser 8 sobre r ao quadrado. Ele tem o mesmo raio do A, então sobre 3 ao quadrado sobre 9. E a força exercida no satélite C vai ser o quê? Massa, que é 2, sobre raio ao quadrado. Quanto mede o raio do satélite C? 6 aqui no caso, na nossa suposição, que ao quadrado fica 36. Simplificando isso aqui, dividindo ambos os termos dessa fração por 2, nós vamos ter 1/18. Quem é a menor dessas três frações? Com certeza absoluta, o 1/18. Você divide alguma coisa em 18 partes e toma uma só, então fica muito menor que esses dois casos que você dividiu em 9 partes e pegou mais de uma. Então, a força exercida no satélite C é a menor de todas. E depois vem a força exercida no satélite A. E por último, vem
a força exercida no satélite B, a intensidade de força exercida em cada um dos satélites, confirmando que a alternativa correta é a letra E, de esperança. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, deixa aí seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Um abraço e bons estudos!